Boa noite, pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos ao Ganesh. E hoje eu vou estar falando um pouquinho sobre HTTP e HTTPS, que é o protocolo mais amado da web, né? Então, vamos nessa, que a ideia é ser um papo mais curto. Bom, HTTP significa Hypertext Transfer Protocol, e basicamente ele é o protocolo utilizado para se comunicar na web. Então, quando você está usando ali o navegador, o que acontece por trás é que o seu navegador usa esse protocolo para fazer as requisições e pedir os conteúdos para os sites, mas eu vou chegar lá e vou mostrar isso com mais calma. E ele também é muito utilizado como um protocolo genérico, porque ele é muito poderoso, assim, ele é bastante enxuto na sua versão mais básica, e não só para a web, mas eu já vi ele sendo aplicado em outros cenários também. Então é um protocolo, assim, que na computação vocês vão estar vendo ele em vários lugares diferentes, além da web. E, bom, ele tem algumas características, então ele utiliza a arquitetura cliente-servidor. Então, basicamente, a gente tem vocês já devem ter visto na introdução, mas a gente tem os clientes, né, que no nosso caso a gente pode imaginar que são os navegadores, e o servidor. E o servidor ele vai ficar ali numa porta esperando os clientes se conectarem, e aí o cliente se conecta, e aí fica nesse ping-pong, né? O cliente pede algo, ele responde, aí ele pede algo, responde, pede algo, ele responde. Tipo, o servidor sozinho ele não faz nada, tipo, ele não tem nenhuma iniciativa, ele depende do cliente pedir coisas para poder atuar. E ele é um protocolo que a gente chama de protocolo stateless, ou seja, a, cada requisição é tratado como uma entidade única. Então, se você manda a requisição A, B e C, a requisição B não sabe que a A e a C existe, e a C também não sabe que a A e a B existe. Então, cada requisição é vista de uma forma independente, ou seja, sem nenhum estado. Não existe uma noção de ordem, nem nada do tipo. Tipo, cada requisição você pode ver como se realmente fosse uma coisa independente. E a porta padrão desse protocolo, pelo menos na web, é a porta 80, usando o protocolo de transporte TCP. Vocês já devem ter visto nas partes de redes, né? Então, como eu comentei com vocês, quando você está mexendo no navegador, o navegador vai estar realizando várias mensagens no formato HTTP para solicitar os conteúdos que aquele site precisa. Então, ele vai estar utilizando aqui, por exemplo, na imagem, a gente pode ver que ele vai estar pedindo uma imagem.png, utilizando o método GET, que eu já vou entrar em detalhes. E aí a página vai ser uma requisição. Se tiver vídeo, cada vídeo vai ser uma requisição. Anúncios na tela que aparecem são requisições. É até a mesma coisa que a gente não vê, mas estão ali que são muito importantes. Por exemplo, o CSS, os arquivos CSS vão ser requisitados utilizando HTTP. Então, na prática, quando a gente está navegando, não é uma requisição HTTP. Na verdade, são uma sequência de requisições HTTP que são realizadas até que todo o conteúdo necessário para aquela página seja carregado. E aí, basicamente, tem as requisições HTTP. Aqui eu tenho um exemplo de requisição, ou seja, é aquilo que o cliente está mandando para o servidor. Então, aqui eu peguei um print de eu acessando a página do CMC. Então, basicamente, o mais importante que vocês vão estar se ligando é o método, que geralmente é a primeira string que tem no protocolo. O path, que é o equivalente ao path da URL, então se você entrar lá no site barra alguma coisa, no protocolo vai estar barra alguma coisa. E a versão HTTP, que aqui a gente vê que está na versão 1.1, mas tem a versão 2.0 já, e logo mais acho que vai sair a 3.0. O host, ele é basicamente o domínio e o subdomínio do site. Então, se eu entrasse, por exemplo, no http, sei lá, web.ganesh.com. Aí o host que ia ser enviado no protocolo seria web.ganesh.com. E aí a gente tem essa estrutura de cabeçalho, que é meio que como se fosse chave-valor, e aí tem alguns que são mais utilizados. Por exemplo, o user agent ele é enviado pelo nosso navegador para dar informações para o servidor sobre o nosso computador. Então, aqui ele avisa que a gente está usando o Firefox. No meu caso é o Firefox, né? Então, Mozilla. Ele avisa também qual é o sistema operacional que você está utilizando, a versão do seu Firefox. E aqui algumas outras informações, como, por exemplo, a linguagem que você aceita no seu navegador. Você pode ver aqui, eu aceito PTBR, né? E algumas outras, tipo cookies. Não entra muito em... Não faz muito sentido a gente começar a pegar os pormenores dos cabeçalhos, porque a HTTP tem muito cabeçalho,
tem cabeçalho que, tipo, é customizado. Então, tipo, se você, no seu site, você quiser um cabeçalho customizado que só você utiliza, você tem essa permissão, o protocolo não quebra. Então, geralmente, o que eu recomendo é, tipo assim, abre uma requisição, tá na dúvida do que daquele cabeçalho faz, joga no Google. Tipo, é meio que mais recomendado. Por exemplo, aqui eu tenho um referer. O referer, ele tá falando que é o Google. Ele tá meio que passando aqui o link do Google. O referer, basicamente, o browser ele envia o referer quando você navega de um site para o outro. Como eu pesquisei o site do CMC pelo Google, então o pessoal do CMC, se verificar o referer, consegue descobrir que, por exemplo, eu cheguei no site do CMC por meio do Google. Se eu tivesse só digitado o site do CMC, não teria referer nenhum, porque eu acessei ele diretamente. E aí meio que é isso, assim, tipo, cada cabeçalho aqui tem um papel, mas o osso mesmo são esses daqui da direita, que é uma foto que eu tirei da documentação da Mozilla, que é o método, o caminho, a versão, o host, que é basicamente o site que você está visitando, e as linguagens. E aqui tem as respostas HTTP, que eu também peguei a resposta da requisição anterior. E aí a gente vê que a versão, ela bate com aquela que a gente enviou, né? E aqui tem algumas outras informações, como, por exemplo, o código de status daquela requisição, e alguns outros cabeçalhos, como, por exemplo, a data de acesso. Aqui, no caso do... Tá falando que o servidor é Apache, né? Então, a gente consegue presumir que o site do CMC está utilizando um servidor Apache. Aqui, set cookie, ou seja, ele está pedindo para a gente definir alguns cookies no nosso navegador. E aqui, outras milhares de informações que não faria sentido, porque cada uma tem uma finalidade diferente. Mas, se vocês quiserem pesquisar depois com calma para entender o que cada uma faz. Mas, geralmente, elas estão mais ligadas a coisas de cache, se aquela resposta tá zipada, tá comprimida ou não. São mais metadados que geralmente não interessam tanto a gente. Então, das requisições e das respostas, o que eu vou estar explicando com mais detalhes aqui são os métodos. Então, os métodos basicamente são essas strings aqui que estão no início das requisições HTTP. E, basicamente, elas dão um sentido semântico à mensagem. Ou seja, elas ajudam aquela mensagem, você conseguir só batendo o olho no método, tentar entender o que ela está tentando fazer. Tipo, que tipo de requisição o cliente está tentando enviar para o servidor. E elas também são importantes porque, dependendo do método que você está enviando uma requisição, o seu navegador ele pode ter um comportamento diferente. Eu não vou entrar em detalhes do que seria esse comportamento diferente, porque daria para mim facilmente ficar uma hora falando sobre isso. Mas, basicamente, algumas requisições como put, delete, post, elas fazem alguns comportamentos que ajudam a tornar a web mais segura, mas eu não vou entrar em tantos detalhes agora. E é semântico, então depende do servidor estar lidando com o método. Se ele não tiver, se ele só ignorar o método, ele pode, por exemplo, retornar um conteúdo baseado só no caminho e indiferente você modificar o método ou não, ele vai fazer sempre a mesma coisa. Mas é uma coisa importante para a gente saber. Então, os métodos mais comuns no HTTP é o GET. Sempre que você navega numa página, pede uma imagem, se você vai ver aqui, por exemplo, aqui nessa imagem, são GET, porque realmente a função do GET é você requisitar conteúdos. Post, geralmente, é quando você quer enviar algum tipo de dado. Então, pensa no formulário de login, ou algum formulário qualquer assim. Você pode estar utilizando o método GET, mas geralmente o método utilizado é o POST, que aí ele vai carregar dados no corpo da requisição. E aí a gente tem o put, que geralmente é quando você está fazendo formulário de atualização de dados. É bem semântico mesmo, por isso que às vezes é meio confuso. E o delete, geralmente, quando você está, sei lá, pensa que você está usando uma aplicação e você tem uma função lá de deletar algo. Geralmente a requisição vai estar utilizando o método delete, por exemplo. É bem semântico mesmo. E uma que é interessante, que eu recomendo vocês também terem atenção, é a options. Se você manda o método options para uma determinada URL de um site, às vezes ele vai retornar quais são os métodos que aquele caminho permite. E, bom, os métodos estão ligados a requisições e os códigos de status estão ligados às respostas. Então, sempre que você fizer uma solicitação, enviar uma mensagem HTTP, o servidor vai responder com uma das respostas, com algum desses códigos.
E o código basicamente permite que a gente saiba qual foi o resultado daquela requisição e elas seguem esse padrão numérico. Então, vai de 100 a 500, tipo, 100 a 599. E aí, o primeiro dígito geralmente define se aquela requisição foi bem sucedida ou não. Por exemplo, respostas que começam com 100, com 1, elas são mais informativas, então tem a 101, Switching Protocol, que geralmente acontece quando você usa WebSockets, que é outro protocolo que o pessoal usa na web, além da HTTP. O 200 geralmente é o padrão, então quando você entra num site, uma página que ela existe, ele te retorna um erro 200, resumindo, é um ok. 300 são redirecionamentos, então se você já entraram num link, aí o link automaticamente manda para outro link. Aqui acontece redirecionamento, então tem um código que avisa para o browser que aquela página que ele vai redirecionar o usuário, e aí tem que fazer outra requisição HTTP, e aí o código basicamente define se aquela modificação, né, se aquela redirecionamento é alguma coisa permanente ou não. 400 são códigos de erro do cliente e 500 do servidor. Qual que é a diferença, né? Porque tem que ter dois erros. 400 realmente significa que você fez alguma coisa errada, então a culpa é sua. Você entrou na URL errada, ou você entrou num link sendo que você, sei lá, pensa que você tem um site de login e você não está logado. Aí ele vai te dar um 401 unauthorized, por exemplo. Uma página que não existe, dá um 404 not found. Então a culpa geralmente é do usuário. Já o 500 está avisando que a culpa não é do usuário, é a culpa do servidor. Às vezes aconteceu algum erro de configuração, o servidor caiu, ou alguém mudou o código do back-end e aí o crashou alguma coisa lá, e aí ele vai te dar um erro, como por exemplo o 500, que é o internal server error. E aí não tem muito o que fazer, você só aceita. Até alguém do site resolver. E aí, os métodos e os códigos são as partes mais importantes do HTTP. E aí eu vou fazer uma demonstração para vocês agora. Eu vou entrar aqui no site do CMC. E aí, nesse vídeo, eu vou estar usando apenas o browser para mostrar para vocês que o browser ele já tem um potencial para você dar uma olhada nas requisições. Então, se eu vier aqui na aba de redes, né, inspecionar e vir em rede, e dar um F5, eu consigo ver todas as requisições que estão sendo enviadas pelo navegador. Então, a primeira requisição, geralmente, é a que puxa a página do site. Então, por exemplo, aqui a gente pode ver que tem um método, o status de retorno, o path, o domínio. Mas se eu clicar numa requisição, eu consigo ver, por exemplo, a requisição bruta aqui. E aí a gente vê que realmente os textos aqui que eu tinha comentado com vocês anteriormente. Aqui tem as respostas, e aqui nas abinhas eu consigo ver algumas informações e mais detalhes. Tipo, vai mais de vocês fuçarem mesmo. Essa parte de vocês verem como é que o site carrega. E aí aqui, por exemplo, tem o JavaScript, tá vendo? Ele tá pedindo o Bootstrap aqui, e aí ele avisa que o Bootstrap tá nessa URL. Então, se eu vier aqui no HTTP, o GET já não é mais pro barra, é pro barra templates, barra SMC, até o JavaScript. E eu consigo ver aqui até o tempo que demorou para aquela requisição ser retornada. Então, eu consigo, por exemplo, ter uma noção se uma das requisições está deixando o site lento, por exemplo, se tem uma coisa estranha acontecendo. Essa aqui, por exemplo, ela deu erro, ela não foi completada, então a gente vê que não tem nem a resposta. Mas aqui nesse caso todas eram 200. E eu consigo até mesmo, por exemplo, pelo menos no Firefox, mas eu acredito que nos outros navegadores também tem uma coisa parecida, eu consigo editar na mão essa requisição e reenviar e ver como é que isso vai afetar a resposta. Então, por exemplo, se eu mudar aqui o get para o /Ganesh, aí eu não vou mexer em mais nada aqui, eu vou só enviar. Ele gera uma requisição aqui embaixo, que deu 302. 302, se a gente lembrar, é redirecionamento. Então, ele me redirecionou. Vamos dar uma olhada aqui que ele mandou pra gente nos cabeçalhos de resposta. E aí a gente vê 302 found, o que eu não acho que faça muito sentido. Mas, basicamente, esse location ele tá me redirecionando para esse erro. Vê que como eu mandei pelo navegador, pela aba de rede,
ele não interferiu aqui no meu site normal. Mas o que eu poderia fazer, por exemplo, seria clicar aqui do lado direito e abrir uma nova aba. E aí o que vai acontecer vai ser, ele vai me redirecionar para essa barra erro, que na verdade tem uma mensagem 404. E aí entra naquele papo que eu falei que é semântico, né? Porque se a gente for ler aqui, ele me deu um erro 200, mas é uma página 200 que me avisa que aquela página não existe. Então ela poderia ter vindo com código 404. Bom, outro exemplo que eu queria mostrar para vocês também é mostrar que como a requisição ela é realmente uma coisinha enxuta e o resto é mais metadado. Então eu tenho aqui site exemplo.com e ao invés de fazer uma requisição pelo navegador, eu vou fazer uma requisição na mão. Então eu tenho aqui, eu vou abrir uma conexão no exemplo.com.netcat na porta 80, que é a porta padrão da HTTP. E aí eu vou copiar e colar na mão aqui as informações de protocolo. No caso é um GET. Eu poderia fazer isso digitando, mas vocês podem ver, tipo, pedindo a raiz, o host, e eu peguei só algumas informações. E eu vou dar Enter 2 vezes. E aí, se você for ver, ele me mandou aqui o HTTP de resposta. E ele mandou aqui um monte de xingamento. Mas por que ele mandou de xingamento? Porque eu falei que eu aceito o encoding, que é o gzip. E aí, basicamente, o servidor dele está comprimindo os dados para diminuir o tamanho da resposta. Se eu copiar sem o gzip, ele já vai me mandar o HTTP como seria. Então, acho que dessa forma fica mais visual mesmo. Você pode ver que realmente o que está acontecendo aqui é uma conexão TCP e eu só estou enviando a string HTTP no formato correto. E aí o que acontece é que o servidor me manda a resposta. E aí fica nessa troca de mensagens até não ter mais nada para me pedir, aí eu fecho a conexão e acaba. Bom, então com isso eu fiz a demonstração. Eu acho que fica aí a dica para vocês brincarem bastante ali pelo browser mesmo, porque eu acho que só pelo browser dá para ter uma intuição muito boa e brincar com as requisições e ver como é que elas respondem. E aí tem o HTTPS, que é o Secure HTTP, e ele é basicamente a mesma coisa que o HTTP. A diferença é que o navegador ele vai utilizar criptografia, ele vai criptografar as mensagens antes de enviá-la pela rede, utilizando TLS ou SSL. SSL já não é mais tão utilizado, então já é um método de criptografia mais antigo. Geralmente a gente está utilizando o TLS na versão 1.3 ou 1.2. E a porta padrão é o 443. E, basicamente, se a gente for entrar no site HTTP, HTTPS e abrir lá a aba de rede, naquela parte de HTTP não tem nenhuma mudança visível para a gente, porque o protocolo é o mesmo. Se vocês quiserem ter uma noção melhor de quais são as diferenças, vocês podem abrir, por exemplo, o Wireshark e tentar ver que as mensagens ficam criptografadas. Mas é realmente só essa questão. E na web, para um site HTTPS ser bem utilizado pelos navegadores, ou seja, você acessar ele, o navegador não reclamar, ele utiliza certificados digitais, que basicamente são documentos que atestam que aquele site, eu não sei como explicar isso direito, mas basicamente atestam que você está se comunicando com o site corretamente, tipo, que a mensagem está criptografada da sua máquina até o site que você está acessando mesmo. E aí, basicamente, se vocês quiserem dar uma lida a mais, porque eu não vou me aprofundar tanto aqui, vocês podem dar uma pesquisada sobre autoridades certificadoras, que basicamente são as que controlam os certificados, emitem e validam ou invalidam os certificados. As autoridades de registro, que são as que geralmente você entra em contato caso você queira comprar um certificado para o seu site, porque você tem que comprar ou conseguir algum lugar que faça gratuito. E, basicamente, ele funciona numa hierarquia de confiança. Então, geralmente, quando você acessa um site HTTPS, ele vai te dar um certificado. Se ele não te der, o navegador já vai reclamar que não tem certificado. Mas você vai acessar e aí você consegue ver as informações daquele certificado. Por sinal, eu consigo até fazer uma demonstração aqui também. Basicamente, se eu vier aqui no CMC USP, eu consigo ver pela URL que ele está usando o HTTPS. O escudinho aqui também garante, acho que é o escudinho, sim. O cadeadinho garante para mim que eu estou usando uma conexão segura, mas eu consigo clicar aqui em conexão segura
e ver mais informações do certificado. Então, se eu vier aqui em segurança, ver certificado, eu consigo ver, por exemplo, que esse certificado ele pertence à Universidade de São Paulo, né, ao ICMC, mais específico, e ele foi emitido pela Global Sign, que é uma certificadora. E aqui tem outras informações que também não entra muito em detalhe, por exemplo, aqui tem um algoritmo de criptografia que está sendo utilizado, a chave. Realmente daria para me aprofundar muito mais nisso e daria para começar a discutir questões de segurança só sobre certificados e criptografia, mas não é muito o caso aqui. É mais interessante explicar para vocês que esse certificado existe e ele é o que te garante que você está acessando o site de maneira segura. Então, basicamente, HTTPS é isso. E aqui tem algumas referências, se vocês quiserem se aprofundar. Tem o Gitbook do Ganesh, que a gente tem um texto falando sobre o protocolo HTTP. Mas eu também recomendaria para vocês darem uma lida nas páginas da Mozilla. Eu, particularmente, acho que elas têm um conteúdo muito, muito bom, assim, tanto para a pessoa que não conhece nada, quanto para quem já tem um domínio médio, ou até o mesmo avançado, e quer saber mais sobre HTTP. E aí eu coloquei aqui o link de HTTP e HTTPS, e os métodos também. Sobre a aula de HTTP é isso, gente. Espero ter ficado nenhuma dúvida. E muito obrigado. Eu vejo vocês aí nas aulas de dúvidas.